transparência ou a gestão do serviço. Contrariedade ao interesse público, a exigência de atualização diária e detalhamento excessivo das informações gera aqui ônus administrativo desproporcional, desviando recursos humanos e técnicos da execução efetiva do serviço. As informações já se encontram disponíveis e são regulamentadas pelo Programa Municipal, de modo que a lei proposta representa retrabalho e risco de ineficiência, contrariando o princípio de eficiência do artigo 37, caput da Constituição Federal. Conclusão. Diante do exposto, verifica-se que o projeto de lei número 18 de 2025 apresenta inconstitucionalidade formal, vício administrativo, viola a separação de poderes, põe em risco a privacidade dos produtores rurais e a duplicidade normativa com a lei número 1850 de 2022, contraria o interesse público e eficiência administrativa. Por essas razões, veto integralmente o projeto de lei número 18 de 2025, submetendo a decisão à apreciação dessa Câmara Municipal na forma da lei orgânica. Atenciosamente, prefeito Adailson Almeida Magalhães. Mensagem de veto número 6. 25 de agosto de 2025. Senhor Presidente, sirvo-me da presente para comunicar a Vossa Excelência que o uso de atribuições que me são conferidas pelo artigo 66, primeiro parágrafo da Constituição Federal e artigo 48 da Lei Orgânica do Município de Iraí, decidi vetar integralmente o projeto de lei número 19 de 2025, que dispõe sobre a divulgação no site da Prefeitura Municipal de Iraí dos dados referentes à solicitação e execução do serviço de caminhão. As razões do veto são as seguintes: vício de iniciativa e separação de poderes. O projeto de lei dispõe sobre formas detalhadas de execução administrativa do Poder Executivo, como criação de linha específica para divulgação, definição dos dados a serem publicados, periodicidade de atualização semanal, exigência de identificação de veículos especializados. Trata-se de matéria de competência privativa do chefe do Poder Executivo, conforme o artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º, C da Constituição Federal, aplicado de forma análoga aos municípios. A imposição legislativa sobre a organização e a execução administrativa viola o princípio de separação da harmonia dos poderes no artigo 5 da Constituição Federal de 1988. Proteção dos dados pessoais. O artigo 2º do projeto determina a divulgação do nome completo do solicitante dispondo dados pessoais sem consentimento ou anonimização em desrespeito à Lei Geral de Proteção de Dados, lei número 13.709 de 2018, e aos direitos fundamentais da atividade da privacidade, artigo 5º, incisos 10º e 12º da Constituição Federal de 1988. Sobrecarga administrativa e eficiência. A atualização semanal das informações e a identificação detalhada dos peritos especializados gera ônus administrativos significativos, podendo comprometer a eficiência e racionalidade da prestação de serviços públicos, contrariando o princípio de eficiência previsto no artigo 37 da Constituição Federal e Lei. Existência de lei municipal reguladora. O município de Iraí já possui lei municipal número 1150 de 2021, que institui programa de apoio, fomento e incentivo ao agronegócio, regulamentando a solicitação e execução de serviços de máquinas, equipamentos e caminhões. A lei vigente estabelece procedimentos de solicitação e aprovação pela Secretaria Municipal de Agricultura, critérios de sessão, supervisão e fiscalização de serviços, divulgação de listas de atendimentos e cronogramas, possibilidade de regulamentação de casos omissos via decreto executivo. Dessa forma, o projeto de lei número 19 de 2025 cria sobreposição normativa, tornando necessária a sua aprovação, gerando insegurança jurídica e duplicidade normativa, sem trazer efetivo ganho de transparência na gestão do serviço. Conclusão. Diante do exposto, o projeto de lei número 19 de 2025 apresenta inconstitucionalidade formal, vício de iniciativa e invasão da competência executiva, violação à LGPD e aos direitos fundamentais, impacto negativo sobre a eficiência administrativa, duplicidade normativa com a lei número 1850 de 2022. Por essas razões,
2025, submetendo a decisão à apreciação desta Câmara Municipal nos termos da Lei Orgânica do Município. Atenciosamente, enviado pelo prefeito Laércio Almeida. Mensagem de projeto número 7. E aí, 25 de agosto de 2025. Senhor Presidente, Senhor Presidente, para notificar a Vossa Excelência que, no das atribuições que me são conferidas pelo artigo 66, parágrafo 1º da Constituição Federal e artigo 41 da Lei Orgânica Municipal do Iraí, decidi vetar integralmente o projeto de lei número 20 de 2025, que dispõe sobre o mensal legislativo municipal demonstrativo de informações sobre obras de andamento. As razões do veto são as seguintes: vista de iniciativa e separação dos poderes. O projeto de lei detalha as formas de execução administrativa, incluindo a criação de lei específica para divulgação, definição de dados obrigatórios a serem publicados, periodicidade de atualização, inclusão obrigatória em editais e contratos. Trata-se de matéria de competência privativa do chefe do Poder Executivo, conforme a artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º e 6 da Constituição Federal, aplicável logicamente aos municípios. A imposição legislativa sobre a organização e execução administrativa de obra, o princípio da separação e harmonia entre os poderes, artigo 5º, Constituição Federal de 1988. E diz respeito à discricionalidade do Executivo na gestão das informações públicas. Proteção de dados pessoais e direitos fundamentais. O projeto convida a divulgação de nomes, fotos e dados detalhados de responsáveis técnicos, sem anonimização ou consentimento inconfidencial. Violação da Lei Geral de Proteção de Dados de 1709 de 2018, princípios constitucionais da intimidade e privacidade. Artigo 5º, incisos 10 e 12 da Constituição Federal de 1988. Segurança jurídica do município diante de possíveis usos indevidos de informações. A obrigatoriedade de publicação detalhada desses dados extrapola o interesse público legítimo, que pode ser atendido por informações consolidadas ou anonimizadas, preservando transparência sem violar direitos fundamentais. Sobrecarga administrativa e inobservância do princípio de eficiência. O projeto impõe a atualização mensal detalhada e vídeo demonstrativos legislativo e publicação na internet, exigindo recursos humanos e tecnológicos considerados. Essa exigência gera sobrecarga administrativa, risco de atraso ou inconsistência na prestação de contas, comprometimento da eficiência da gestão pública e respeito ao artigo 37, caput da Constituição Federal de 1988. A transparência pode ser garantida sem criar obrigações duplicadas, com procedimentos rígidos que sobrecarregam a administração. Duplicidade normativa e conflito com o lei existente. O projeto de lei 20 de 2025 trata de mesmo tema regulado que o projeto de lei 15 de 2025 já estabelece. Divulgação de dados básicos de todas as obras públicas municipais. Informações detalhadas sobre contratos, valores, responsáveis técnicos e estágios de obra. Atualização periódica do site da Prefeitura. Inclusão em editais e contratos. O novo projeto de duplicidade normativa sem acrescentar conteúdo relevante gerando insegurança jurídica e risco de conflito na execução das obrigações e redundância administrativa de possíveis litígios. Conclusão. Diante do exposto, o projeto de lei número 20 de 2025 apresenta inconstitucionalidade formal, invasão de competência do Executivo e vício de iniciativa, risco à proteção de dados pessoais e direitos fundamentais, sobrecarga administrativa e desrespeito ao princípio de eficiência, duplicidade normativa e conflito com a lei número 1937 de 2025, projeto de lei 15 de 2025. Por essas razões, veto integralmente o projeto de lei número 20 de 2025, submetendo a decisão à apreciação dessa Câmara Municipal no sistema da Orgânica Municipal, enviado pelo prefeito Laércio Almeida do Magalhães. Daremos início à votação que será em espírito secreto.
Primeiramente, eu quero parabenizar todos os servidores, né, pelo seu dia, né, somos a engrenagem aí que movimenta o serviço público, né, no nosso município. Parabéns mesmo. Primeiramente, né, em relação aos vetos, né, a gente é um projeto de transparência, ele não é contrário ao artigo 37 da Lei Federal, afinal de contas, né, a Lei Federal é ampla, e o nosso município precisa reger e ter a sua lei própria, né, para que o povo, em si, a população, os munícipes, possam saber sim, porque nem todo mundo consegue acessar o portal. E essa casa, os fiscais do povo, nós temos sim que saber quais são os valores, quais são as votações, qual é o tempo de término, e quando você olha na placa, você não vê. E, assim, não vou me delongar, mas, né, eu rejeito integralmente esses vetos, tá? Convido os escrutinadores, Dr. André Luiz Almeida Triani, Adão Cristóvão Machado Ferreira, para a contagem dos votos. Por gentileza, que a diretora da Secretaria faça a distribuição da cédula que possamos dar início à votação, que será em escrutínio secreto. Peço, por gentileza, que o excelentíssimo secretário, Dr. André Luiz Almeida Triani, confira as urnas.
Convido os escrutinadores, Dr. André Luiz João Triani e Adão Custódio Machado Ferreira, para a contagem dos votos. As mensagens de veto de número 002/2025 a 007/2025 foram rejeitados por 5 votos a favor. Passa a palavra ao excelentíssimo secretário, doutor André Luiz João Triani.
Projeto de lei complementar número 4/2025. Os colegas querem que ler o projeto novamente todo, já foi lido, ou querem que leia justificativa? Vocês decidem. Justificativa. O presente projeto de lei complementar visa promover alterações na lei complementar número 65, de 30 de abril de 2021, com o objetivo de atualizar e adequar o quadro de cargos efetivos da administração direta do município de Miraí às demandas atuais dos serviços públicos. As modificações propostas decorrem principalmente da realização do concurso público, regido pelo edital número 1 de 2024, destinado à recomposição do quadro funcional do município por meio de nomeação de candidatos aprovados, de forma a assegurar o pleno atendimento às crescentes necessidades da população, especialmente nas áreas de saúde, educação e assistência social. Para viabilizar a convocação e lotação dos novos servidores, faz-se imprescindível a readequação do número de vagas de diversos cargos, tais como enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, médicos clínicos, nutricionistas, pedagogos, psicólogos, técnicos de enfermagem, assistentes administrativos, auxiliar administrativo, cuidador de alunos especiais, técnicos administrativos, auxiliar de serviços gerais, coveiro, eletricista, gari, motoristas 1, 2 e 3, operador de máquinas, operários, pedreiro e pintor, bem como a criação dos cargos, médico do CAPS e cuidador de criança e adolescente para atuação na casa lar. Essa nova configuração permitirá a correta alocação de profissionais, otimizando a execução das políticas públicas e fortalecendo a qualidade de prestação de serviços aos munícipes. Adicionalmente, propõe-se a extinção progressiva de cargos atualmente em desuso, como professor, educação básica de nível médio, carpinteiro de jardineiro, vigia e telefonista, em conformidade com a modernização administrativa prevista na legislação vigente. Também se propõe a redução de carga horária semanal dos funcionários de 44 horas para 40 horas nos cargos previstos no anexo 6 da Lei Complementar número 65 de 2021, medida que promove isonomia em relação aos demais servidores, sem qualquer redução salarial, representando, portanto, ganho remuneratório proporcional. Todas as alterações estão alinhadas aos princípios constitucionais da legalidade, eficiência e supremacia do interesse público, garantindo maior racionalidade administrativa e o aprimoramento contínuo dos serviços prestados à população miraiense. Diante da importância da matéria e de seus benefícios diretos à gestão municipal e à coletividade, solicito o apoio dos novos vereadores para a aprovação deste projeto de lei em regime de urgência, reafirmando o compromisso dessa gestão com a legalidade, eficiência administrativa e bem-estar coletivo. Enviado pelo prefeito Adélio João Mendes. Passa a palavra para o assessor jurídico, Dr. Carlos Alberto Gouveia Ferreira Filho, fazer a explanação do projeto. Primeira coisa, boa noite a todos que estão aqui presentes, que estão assistindo. Esse projeto já foi até feita a leitura, teve discussão, debate jurídico, então mantém os mesmos termos da reunião passada, onde foi retirado de volta o pedido de vista.
verdadeiros heróis, aqueles que seguem firmes, mesmo diante de um sistema que muitas vezes não oferece as condições ideais de trabalho, mas continuam fazendo a diferença, com dedicação e coragem. Ser servidor público é resistir, é acreditar que cada gesto e esforço silencioso pode transformar vidas, é seguir acreditando no propósito de servir, mesmo quando o reconhecimento demora a vir, quando vem. A todos vocês que sustentam o funcionamento do nosso município e que enfrentam desafios diários, o nosso mais sincero respeito e gratidão. Vocês são a base que mantém de pé o serviço público e cuidado com a nossa gente. Parabéns a vocês, servidores públicos. Senhor presidente, senhores vereadores e principalmente o povo que nos acompanha. Acredito que o grande interesse na reunião de hoje se trata do projeto de lei em comento, que altera a Lei Complementar nº 65 de 2021, aumentando consideravelmente o número de servidores na Prefeitura. Eu já havia feito as minhas considerações e apontamentos a respeito desse projeto ontem, mas eu recebi uma mensagem da secretária de administração em que dizia, palavras dela, que a Prefeitura enviou à Câmara Municipal o projeto de lei que amplia o número de vagas do quadro permanente de servidores, que o projeto tem como objetivo convocar os aprovados no concurso de 2024, fortalecer o SISPREV, reduzir a rotatividade e garantir serviços de qualidade. Disse também que a rejeição do projeto prejudica os concursados, o SISPREV e toda a população. Por isso, antes de começar a explanação do projeto, eu gostaria de deixar claro que a nomeação dos candidatos aprovados no concurso público vigente não depende da aprovação desta Casa Legislativa. O concurso já foi aprovado por lei, passou aqui por essa Casa, que foi aprovado, com a criação dos cargos e a realização do certame. A partir daí, as nomeações passam a ser um ato administrativo do prefeito, e não um novo ato político que exige uma nova deliberação aqui do Legislativo. O que a Câmara precisa aprovar são novos cargos, aumento de despesas ou reestruturações administrativas, e não um simples preenchimento de vagas já existentes, como é o caso do concurso de 2024. Portanto, não há qualquer impedimento legal para que o prefeito nomeie os concursados, o que torna totalmente desnecessário e até suspeito o envio de um novo projeto de lei neste momento. É legítimo questionar por que o prefeito, já cassado em primeira instância, insiste em alterar a lei de estrutura administrativa justamente agora, quando o município atravessa um período de instabilidade e incerteza sobre quem de fato vai conduzir o executivo nos próximos meses. Essa proposta abre margem para novos gastos com pessoal e criação de cargos que podem comprometer o equilíbrio fiscal e beneficiar politicamente um eventual sucessor em detrimento do interesse público. Por isso, a análise desse projeto não é um ato de oposição, e sim de responsabilidade com o erário e com a transparência, garantindo que o município mantenha o controle das despesas e respeite o concurso que está em vigor, que deve ser cumprido e não manipulado para interesses políticos. Quero deixar claro desde o início que esta Casa é favorável a toda medida que melhore a qualidade dos serviços públicos e valorize o servidor, mas não podemos aprovar um projeto sem base técnica, sem clareza financeira e com risco à legalidade administrativa. O projeto em questão cria e extingue cargos sem estudos detalhados, altera jornadas de trabalho e prevê contratações temporárias sem limites nem critérios, que pode abrir brechas para contratações precárias e irregulares. O projeto carece de estudos técnicos que comprovem a necessidade real das novas vagas, a fonte do custeio permanente e a compatibilidade com as metas da LDO e do PPA. Tal ausência afronta os artigos 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, tornando o projeto inviável sob o ponto de vista financeiro e legal. O Executivo justifica o projeto de lei como necessário para viabilizar a convocação dos aprovados no concurso público realizado sob edital número 1 de 2024. Entretanto,
repito, a nomeação dos candidatos aprovados já homologados não depende de nova lei, desde que o concurso e os cargos estejam previamente previstos em lei aprovada, o que já ocorre. Portanto, não há necessidade de novo ato legislativo para nomeá-los, dentro do número de vagas autorizadas. O projeto de lei complementar, nesse ponto, cria uma falsa urgência e um falso pretexto, podendo servir para alterar o quadro de pessoal e criar novos cargos sem real demanda. A competência para servidores concursados é ato administrativo típico e privativo do chefe do Poder Executivo, conforme determina o artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal. Não cabe interferência do Legislativo nesse procedimento, sob pena de violação da separação dos poderes. Então, eu repito, o argumento de que o projeto é necessário para nomear concursados ele não procede. O concurso público de 2024 já foi aprovado e encontra-se vigente. O prefeito pode nomear os aprovados sem precisar alterar a lei, desde que as vagas já estejam previstas. Portanto, o discurso de urgência não se sustenta. A Câmara Municipal já cumpriu seu papel ao aprovar a criação dos cargos, a estrutura administrativa e a realização do concurso, cabendo agora ao Executivo apenas executar as nomeações conforme a necessidade e disponibilidade orçamentária previamente aprovadas. Portanto, condicionar a nomeação dos concursados à aprovação de novo projeto de lei configura vício de iniciativa e indevida ingerência sobre a atribuição exclusiva do Executivo, o que compromete a legalidade e a autonomia administrativa do município. Assim, algumas perguntas poderiam ser respondidas hoje mesmo. Será que o prefeito quer mesmo melhorar o serviço da cidade ou apenas aumentar o número de servidores aleatoriamente? Tanto ele como o secretário de administração convidaram os candidatos que passaram no concurso para vir à Câmara hoje, com o intuito de entender o nosso projeto de lei aí. Se realmente estiver algum concursado aqui esperando a nomeação, pode perguntar ao secretário ou ao prefeito por que não nomearam os cargos vagos existentes hoje. E eu vou citar alguns deles. Cargo de técnico de enfermagem tem uma vaga. Auxiliar de serviços gerais, 17 vagas. Enfermeiro, 2 vagas. Professor 1, 1 vaga. Assistente administrativo, 3 vagas. Auxiliar administrativo, 7 vagas. Operário, 14 vagas. Pedreiro, 1 vaga. Totalizando somente nesses 8 cargos, um total de 46 vagas para nomear os concursados. Por que não nomeá-los? Por isso, devemos analisar com muito cuidado esse projeto de lei. Afinal, está na Prefeitura um administrador que foi cassado pela Justiça Eleitoral e com pendência de um recurso na segunda instância no Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Esse final de festa aí interessa a quem? Aumentar consideravelmente as despesas administrativas. O concurso foi realizado em 2024, julho, mais ou menos 1 ano e meio, e na época não havia necessidade de aumentar vagas. Conforme o prefeito pretende fazer agora, aumentando significativamente o número de vagas, salvo engano, 209, sem expor de forma clara a necessidade. O prefeito administrou 4 anos e nunca propôs reestrutura nos cargos efetivos, só nos comissionados. Agora eu vou pontuar ponto a ponto do projeto de lei complementar número 4 de 2025. Peço paciência, eu sei que está extenso, mas é muito importante isso porque fica havendo aí um mal-estar entre o Poder Executivo, entre os servidores, aquelas pessoas que conquistaram o direito ao concurso, ficam falando de nós, aqui da Câmara, que não estamos autorizando que eles sejam nomeados. Então vamos lá. Primeiro, o vício de iniciativa e a ausência de participação obrigatória de órgãos técnicos. Embora a criação e extinção de cargo por vacância seja dita iniciativa privativa do Executivo, a proposta precisa de parecer técnico do setor de pessoal, controle interno e jurídico, atestando a legalidade das alterações. Isso está mencionado no artigo 1º. A falta de estudos detalhadas e parecer jurídico caracteriza vício formal e a ausência de instrução processual mínima, tornando o projeto passivo de rejeição por insegurança jurídica. Ademais, falando-se vacância de poder, a gente pode até falar que a gente já vive isso
né, essa vacância já existe há algum tempo pelo desaparecimento do prefeito da sede da prefeitura. Outro ponto, possível ofensa à lei de responsabilidade fiscal. O impacto orçamentário apresentado não demonstra a fonte de custeio permanente, também não comprova a compatibilidade com o plano plurianual e a LDO, além de simples tabelas genéricas. A mera estimativa percentual não cumpre o requisito de demonstração do impacto financeiro líquido, nem a compensação orçamentária, tornando o projeto totalmente incompatível com o equilíbrio fiscal. Ademais, falando em fortalecimento do CISPREV, não foi apresentado o impacto financeiro dessas alterações para os próximos 5 anos, que irão aumentar ainda mais o rombo no CISPREV, uma vez que serão gerados quinquênios, férias, prêmios, entre outros benefícios devidos aos servidores. Criação e ampliação de cargos sem concurso prévio suficiente. O projeto de lei complementar cria novos cargos, médico do CAPS, cuidador de crianças e amplia vagas em várias áreas, mas não há comprovação da necessidade real e nem um estudo de impacto de pessoal que demonstre déficit funcional. Sem a devida justificativa técnica e sem a previsão do concurso público específico, pode-se alegar inchaço da máquina administrativa e risco da violação do princípio da economicidade. Independente disso tudo, vamos ao mérito do projeto de lei complementar e eu vou analisar aqui apenas 3 cargos de discussão para aumento de vagas. Pela lei complementar número 65 de 2021, que é a que este projeto de agora deseja alterar, nele existiam 55 vagas para auxiliares de serviços gerais no quadro da prefeitura. 55 vagas. Analisando a folha de pagamento de julho de 2025, no site da prefeitura, a gente já encontra a existência de 70 servidores nomeados pelo prefeito como auxiliares de serviços gerais. Desses 70 auxiliares de serviços gerais, cerca de 30 são servidores temporários, grande parte deles nomeados ainda este ano, sendo que o concurso foi no ano passado. Ou seja, a prefeitura detém hoje 25 cargos de auxiliares de serviços gerais a mais do que o número de vagas autorizadas pela lei. Ora, o prefeito não quer aumentar o quadro de servidores, ele já aumentou. Ele quer que a gente regularize o problema que ele mesmo criou. Vamos a outro cargo, técnico em enfermagem, que o prefeito quer aumentar para 15, que havia na lei complementar número 65, havia 15 na lei complementar 65 de 2021, ele quer aumentar para 30 nessa de agora. Sabe quantas pessoas estão recebendo pela prefeitura nesses cargos no mês de julho de 2025, seguindo o site da prefeitura de Miraí? 27. É um número de registro no site da transparência da folha de pagamento. Como e qual é a razão de nomear mais 12 técnicos de enfermagem sem existência de vagas? O correto seria encaminhar o projeto de lei para a Câmara, aí sim, justificando a razão do aumento do número de vagas. Nesse caso, a gente aprovaria e somente depois disso o prefeito poderia nomear. O último cargo que eu vou citar é o cargo de auxiliar administrativo. Na lei complementar 65, o número era de 12 vagas. 12 vagas. No site da transparência, existem 17 registros de servidores com cargo de auxiliar administrativo. Fazendo uma pequena conta, 17 menos 12, 5 servidores nomeados além das vagas existentes no concurso vigente, no anterior. Essas irregularidades, se confirmadas, já constituem crime de responsabilidade. Isso porque tais informações foram retiradas pelo site da prefeitura e pode conter algum erro, mas a fonte é efetivamente o site www.mirari.mg.gov.br. Nomear um servidor público, além do número de vagas previsto em lei complementar, constitui crime de responsabilidade. Agora imaginem o prejuízo para o município desse excesso de servidores contratados que elevam a folha de pagamento da prefeitura. Quantos remédios, quantos exames, quantos benefícios poderiam ser repassados à população de Miraí com esse dinheiro? Se essa Casa Legislativa aprovar essa lei, está assinando uma cumplicidade com o prefeito, visto que os vereadores vão apenas referendar as nomeações já feitas. O presente projeto de lei complementar número 004/2025 deve ser rejeitado pelas irregularidades, além do fato de que não ficou demonstrado que o município de Miraí precisa efetivamente desse aumento absurdo de vagas.
extinção de cargos ocupados ou em vacância com potencial prejuízo ao interesse público, a extinção automática de cargos como professor de educação básica nível médio, vigia e telefonista, ignora o planejamento de transição e reposição de mão de obra, podendo comprometer o funcionamento de serviços essenciais. A extinção automática é abrupta e sem análise de impacto operacional, contrariando os princípios da continuidade e razoabilidade administrativa. A cláusula de contratações temporárias genéricas e inconstitucional. Essa é muito interessante. No artigo 9 do projeto de lei complementar número 0425, autoriza contratações por excepcional interesse público, sem delimitar hipóteses, prazo máximo e nem critérios objetivos, o que contraria o artigo 37 da Constituição Federal e jurisprudência já classificada pelo STF. Trata-se de delegação genérica, passível de uso indevido para preenchimento de funções permanentes, além de abrir brechas para contratações irregulares e substituição de servidores efetivos, violando, mais uma vez, o concurso público. Outro ponto, a falta de clareza sobre a carga horária e remuneração. O projeto de lei complementar altera a carga horária de diversos cargos para 40 horas semanais, mas não assegura proporcionalidade salarial nem explicita se haverá reajuste automático, o que pode gerar litígios trabalhistas e questionamentos judiciais. A ausência de clareza viola o princípio da transparência que a gente tanto quer aqui e segurança jurídica. Outro ponto, tramitação em regime de urgência injustificada. Esse projeto de lei complementar chegou até nós com pedido de urgência. O pedido de urgência não está amparado por fato concreto que demonstra interesse público imediato. Não há justificativa concreta para o regime de urgência. O projeto não versa sobre calamidade pública, sobre ameaça à continuidade de serviços essenciais ou necessidade imediata de adequação legal. A tramitação acelerada restringe o debate legislativo e a participação popular, viola o princípio da publicidade e da razoabilidade. A urgência artificial restringe o debate público e o exercício pleno da função fiscalizadora do legislativo, motivo legítimo para a nossa rejeição. O impacto social e negativo. A extinção dos cargos de nível médio na educação e a concentração em número superior reduz oportunidades locais, aumenta custos salariais sem garantia de melhoria do serviço. Ou seja, o projeto não atende ao interesse coletivo, podendo gerar desemprego, desigualdade e desequilíbrio funcional no quadro municipal. O impacto financeiro excessivo, isso também é muito importante. Também há falhas gravíssimas no impacto orçamentário. As planilhas apresentadas não demonstram de onde vão vir os recursos para bancar o aumento da folha de pagamento, que vai passar de 5 milhões até 2027. Aprovar isso seria violação direta da lei de responsabilidade fiscal e uma irresponsabilidade com o dinheiro público. A projeção de gastos ultrapassa 5 milhões e meio em 2027, sem compensação fiscal clara. A ausência de detalhamento das fontes de receita inviabiliza a aprovação, sob pena de responsabilidade fiscal do gestor e dos vereadores que aprovarem. O impacto financeiro apresentado ultrapassa 5 milhões de reais em 3 anos, sem indicação de fonte de custeio permanente. Isso é frontalmente contrário à lei de responsabilidade fiscal. Ademais, também não foi exposto de forma clara a necessidade de impacto financeiro a médio e longo prazo, que foi o que eu falei há mais de 5 anos, quando começam a incidir os direitos estatutários garantidos aos servidores, que aí esses 5 milhões podem virar muito mais. Da instabilidade administrativa no contexto político. Consta que o atual prefeito municipal encontra-se cassado em primeira instância, situação que traz insegurança institucional e incerteza quanto à continuidade das políticas públicas. Neste cenário, propor a reformulação completa do quadro pessoal efetivo é medida inadequada e precipitada, uma vez que não há segurança de que o atual chefe vai permanecer no cargo e que o eventual sucessor poderá adotar outro planejamento administrativo e orçamentário. O impacto financeiro e funcional proposto pode comprometer a próxima gestão sem qualquer controle democrático e, além disso, é legítimo
questionar se o projeto não está sendo utilizado para beneficiar um sucessor político, criando cargos ou estruturas de forma estratégica e eleitoreira, o que fere o princípio da moralidade e administrativa. Como podemos aprovar uma reforma administrativa de grande impacto sem saber quem vai conduzir o município nos próximos meses? Aprovar esse projeto agora é amarrar o futuro da cidade a uma gestão que pode não permanecer, impondo despesas e cargos que poderão não ter qualquer utilidade, ou pior, podem servir de manobra para beneficiar um eventual sucessor político. Conclusão: há fundamentos jurídicos, administrativos e financeiros suficientes para rejeitar esse projeto de lei complementar número 4/2025, especialmente pelos seguintes motivos: insegurança institucional diante da cassação da atual prefeita em primeira instância, risco de uso político do projeto com criação de cargos para beneficiar o suposto sucessor, desnecessidade de nova lei para nomeação de concursados já aprovados, ausência de estudo técnico e impacto orçamentário confiável, inconstitucionalidade total do artigo 9 que trata das contratações temporárias genéricas, ausência de urgência real com prejuízo ao debate público e legislativo, inconsistência orçamentária e ausência de estudo de impacto completo, risco à continuidade de serviços essenciais com extinção de cargos em planejamento, falta de urgência real e prejuízo ao debate legislativo, potencial violação ao princípio da legalidade, eficiência, publicidade e razoabilidade. Por tudo isso, eu quero dizer que não se trata de oposição política, mas responsabilidade institucional. Aprovar um projeto assim, juridicamente desnecessário e eivado de vícios de iniciativa, sem respaldo técnico e jurídico, é colocar em risco o equilíbrio fiscal e o funcionamento do serviço público municipal. Ademais, esse projeto de lei complementar é desnecessário sobre o aspecto administrativo, irregular sobre o aspecto jurídico e inoportuno sobre o aspecto político, razão pela qual o parecer pela rejeição da matéria em respeito aos princípios da legalidade, separação dos poderes e responsabilidade fiscal. Além de que parece ser algo político, né? Mas visa usar o sonho de algumas pessoas como moeda de troca, além de buscar jogar o povo contra a Câmara Municipal. O povo nos elegeu para fiscalizar, não para legitimar abusos. Que fique registrado aqui nessa casa: a Câmara Municipal está ao lado da legalidade, da transparência e do interesse coletivo. Obrigada. Como eu estou vendo nesse lugar aqui, eu estou passando mal. Qualquer coisa me toca. Porque a gente, eu e minha esposa, fica pedindo campanha para levar cesta básica de pessoa passando fome. Onde está dentro do coração? Boa noite a todos os presentes, os que estão assistindo pelas redes sociais. Quero cumprimentar aqui o servidor público na pessoa da diretora dessa Câmara Municipal, que faz um belíssimo trabalho, Sandra. Já conheço há muito tempo e sei do trabalho, do esforço e a dedicação que ela tem com o trabalho que desempenha aqui. Falar sobre o projeto de lei complementar 04/2025, que altera a lei complementar número 65, de 20 de abril de 2021, foi importante a fala da Helena. Ela colocou muitos pontos que precisavam ser colocados, mas ainda faltam alguns poucos, então vou ser breve. O primeiro ponto é que, quando o gestor vai fazer um concurso público, ele prevê, primeiro, faz um levantamento do número de vagas com cada secretaria. Então, o primeiro passo é isso: levantamento do número de vagas com cada secretaria que trabalha na prefeitura. O segundo passo seria a publicação da licitação da equipe que vai trabalhar nesse concurso. Outro passo é a licitação em si, depois da divulgação do edital. Né? Então, assim, nesse intervém de período de levantamento do número de vagas até o edital especificamente, mais ou menos gera um ano. Então,
estamos supondo, né, verdadeiramente que o edital foi publicado no dia 18 de abril de 2024. Então, mais ou menos 3 a 4 meses antes, seria novembro de 2023, seria feito esse levantamento. De 2023, poderia ter sido feito esse estudo de levantamento de vagas, colocado esse projeto na Câmara para alterar o número de vagas, uma vez que o gestor, ele detém uma secretaria muito competente, né? Uma secretaria de saúde, que já foi secretária em outro município, a secretária de educação, que já faz parte da educação há muitos anos, que também estava na gestão, a secretária de assistência social, que está trabalhando, faltou citar nesse projeto a secretária de obras, que é um dos cargos também que se prevê a efetivação aqui. Então, uma secretaria boa, um bom levantamento de número de vagas e uma secretaria de gestão e planejamento eficiente, por que esse projeto não foi colocado em votação para alterar o número de vagas em novembro? E aí sim, fazer a publicação da licitação, contratar a empresa, para depois soltar o edital no número de vagas certo. Por quê? A gente tem um gráfico aqui que mostra que em dezembro de 2023, haviam mais ou menos 250 pessoas contratadas, temporárias. Ora, se tem 250 temporários contratados, por que o concurso contempla só 41 vagas? Faltou o quê? Gestão? Estudo? Má fé? Não sei. Cabe as respostas aí a quem for de necessário responder. Então, continuando aqui o raciocínio, essa mudança, ela poderia ter sido, então, ser solucionada, essa lei que hoje se apresenta aqui para a gente votar, poderia ter sido solucionada no ano de 2023. Né? Outro fato aqui é que, só um minuto. Por que alguns cargos de cadastro de reserva do concurso estão sendo chamados? Então, o concurso, o edital divulgou uma vaga. E mais o cadastro de reserva de quem passou. Alguns cargos como enfermeiro, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, pedagogo, professor de educação básica 1, cuidador de alunos especiais, foram chamados pessoas do cadastro de reserva. Por que não chamar também esses outros cargos que estão se pleiteando aqui? E um outro fato é que, por que fazer tanto processo seletivo se é um concurso vigente? Será que esse pessoal que fez processo seletivo, após a regulamentação dessa lei aqui que eu peço a reprovação, eles vão ser dispensados? Vão ficar desempregados? Porque eles não passaram o concurso, alguns? E incrível, muitos que passaram muito bem em processos seletivos foram desclassificados no concurso. Coincidência? Não estudou? Qual é a solução para esse problema? Então, eu quero falar aqui um outro ponto também, que é importante, mas não tão importante. Abre aspas para uma fala dirigida a Aline, nossa vereadora, nossa colega vereadora, e a nós, vereadores. Aline Almeida, doutora Aline, coloque uma coisa na sua cabeça e na cabeça dos seus companheiros. Ninguém aqui é bobo o quanto vocês pensam. Tudo que era necessário fazer na gestão passada para garantir as ações do Executivo nessa gestão foi feito. Os projetos de lei irão normalmente à votação, só para vocês se queimarem com a população, votando contra bons projetos. Eles serão realizados de uma forma ou de outra. Aguarde. Vamos salvar. Vamos salvar. Minha fala vai ser breve. Ao longo
gente tem visto no portal de transparência, em vez de respeitar e convocar os candidatos aprovados no concurso público, cuja vigência ainda não se expirou. Está vigente? Essa prática contraria frontalmente os princípios previstos no artigo 37 da Constituição Federal: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, além de desrespeitar o direito daqueles que se prepararam e conquistaram de forma legítima o acesso ao serviço público por mérito próprio. Além disso, é importante destacar que o município já possui mão de obra suficiente em seu quadro efetivo. Exemplo disso, gente, sou eu. Estou lá toda. A realidade é essa. Muitos servidores públicos hoje ociosos em seus quadros, enquanto a gente vê profissionais no quadro temporário assumir esse papel. Quem gostaria de se tratar por mim? 25 anos de profissão, estou lá. Só que, ao contrário, como servidora pública, que sempre lutei, e aqui hoje, nós protocolamos para a próxima reunião o plano de carreira nosso, do servidor, que iremos solicitar junto ao Poder Executivo. Então, assim, eu posso citar vários nomes aqui, vários nomes, mas isso não vai deixar nos afrontar como servidor público. Primeiro, muitos cargos hoje estão com valores aquém do que deveria ganhar. E hoje o servidor público efetivo, ele contribui com 14% na folha de pagamento, ao invés do contratado com 11%. E isso nunca vai recuperar o SISPREV. Montamos a Associação de Servidores em 2021 para 2022. Até hoje, nenhum servidor que faz parte da diretoria foi chamado para discutir o SISPREV, para levar as premissas juntamente. O SISPREV nunca vai conseguir se recuperar. Por quê? Porque não existe a Câmara de Compensação. Vários servidores vêm do INSS, passam para o SISPREV, apresentam o SISPREV, e o INSS não contribui com um valor que aquele servidor contribuiu junto ao INSS. E por assim vai. Além disso, é importante destacar, igual eu falei que o nosso município já tem mão de obra do seu quadro efetivo, o que falta não é servidor, é sim gestão eficiente de pessoal. Atualmente, há diversos servidores cedidos e outras secretarias atuando fora de suas funções originais, bem como servidores em desvio de função e com tempo ociosos, como eu aqui, o que demonstra uma má alocação dos recursos humanos disponíveis hoje. Antes de criar cargos e gerar novas despesas, seria necessário que o Executivo realizasse um estudo detalhado sobre a alocação e as atribuições de cada servidor, redistribuindo-os de forma racional e equilibrada, conforme as reais necessidades de cada setor. Essa medida traria economia aos cofres públicos e garantiria melhor aproveitamento da força de trabalho já existente. Portanto, reitero, sou contra o fortalecimento da máquina pública, nem a melhoria dos serviços prestados à população, mas não posso compactuar com projetos que aumentam gastos e ampliam a estrutura administrativa sem antes corrigir as distorções internas a respeito do concurso público vigente. Vou dar exemplo aqui de mais 4 cargos, totalizando 4 cirurgiões dentistas contratados, sendo que o concurso não é só odontólogo, e também agora o cargo auxiliar de lavanderia, que nem existe. Existem 4 contratados hoje no município. Meu voto é contrário. Por quê? Um voto na defesa da moralidade, da eficiência e do respeito ao mérito. É um posicionamento em favor da boa gestão e contra o uso político da máquina pública. Bom, primeiramente eu quero dar os parabéns a todos os servidores públicos do dia de hoje. Eu também sou servidor público e gostaria de dizer que o que está sendo discutido aqui hoje não é uma futura eleição. O que está sendo discutido aqui hoje não é um planejamento que foi mal feito ontem, anteontem. O que está sendo discutido aqui hoje é mais
técnicos de enfermagem para estar atuando melhor pela saúde. O que está sendo discutido aqui hoje é mais pessoas para a limpeza pública da cidade, mais pessoas para estarem fazendo com que o nosso município tenha um menor risco de enchente, né? Quando no concurso tem essas pessoas para poder estar sendo efetivadas. Em respeito a essas pessoas que fizeram o concurso e que aguardam agora a sua vez para ser chamada, né? Contando com esse momento de ampliação aqui no número de vagas, em respeito também agora em citação a todos os seletistas que estão no município e que pretendem, no futuro, também, quem sabe, serem aprovados no concurso público, mas que hoje seguram o município, né? Eu não voto pela briga política, pela perspectiva de cassação, pelo que pode acontecer pelo momento político. Eu voto por você, servidor, eu voto por você que precisa da saúde pública de qualidade, eu voto por você que está na fila do concurso. Eu voto sim. Eu falo muito alto, isso me chamava a atenção sem educação, quer dizer, minha mãe me educou muito bem, eu falo alto na minha casa porque nós temos problema de ouvir a família inteira, e não é defeito falar alto, porque nós artistas não falam mal, certo? Pela hora, por exemplo, eu gostaria de dizer, lembrar o nosso colega, e usou a palavra também, que a nossa colega Milena faz minhas palavras das vereadoras, e quero dizer que foi muito bem explicado aqui, o concurso não depende de nós. Os que estão na fila para ser contratados, podem vir para contratar, não precisa desse projeto. Já pode ser contratado no concurso de 2024. Então, a nova colega explicou muito bem, explicou muito bem. Eu quero até pegar umas aulas das minhas colegas, porque estão de parabéns, os colegas vereadores, e dizer que nós não podemos votar uma coisa que já é de coisa que o prefeito tem que fazer. Ele tem chamado os concursados de 2024, não sei se nós autorizamos esse chamado. E eu sou contrário a esse projeto. Boa noite a todos. Quero parabenizar o servidor público que dedica um trabalho em prol do município, que é a engrenagem do nosso município funcionar. Sobre o projeto, eu acho que quando se fala que o prefeito, o executivo, está querendo criar vagas, eu acho que seria muito necessário um entendimento que a demanda do município aumenta e é necessário que isso seja alterado e passado nessa casa. Porque se ele contrata lá, está errado. Se não tem um funcionário para atender, em especial na área da saúde, ele também é cobrado através de mim. Então, é muito difícil de entender o que se quer nessa casa. Existe uma distorção da realidade que as pessoas deveriam todos, não só nós, colega vereador, ter acesso ao projeto todo e o que dele está todo escrito, para que não simplesmente o que eu falo seja verdade. Boa noite a todos. E dando continuidade ao projeto aqui, e eu gosto de dar oportunidade para todos os vereadores dialogar, expressar, falar do projeto. Esse projeto de lei também, na minha opinião, tipo assim, nós temos os funcionários do processo seletivo, eu creio que tem experto também que está no seletivo, ela, tipo assim, vou fazer uma comparação para ela precisaria dessa vaga de concurso, no meu entendimento, ela ia ser chamada para o concurso, e essa vaga do processo seletivo, eu acho que ia ficar vaga que ninguém ia estar ocupando. Eu acho que esse processo, esse projeto aqui, eu acho que haveria espaço também para suprir algumas necessidades que têm faltado nas secretarias. E diante aqui, ouvindo vários assuntos aqui sobre o projeto,
eu ouvi falar aqui sobre a cassação do prefeito. Na minha opinião, gente, eu discordo de cada uma visão, somente de sua visão. Na minha visão, mesmo se o prefeito cair diante desse processo, eu creio que outro vai assumir. Se tiver novas eleições, outro prefeito vai assumir e vai dar continuidade no trabalho do município. O que não pode parar é o município por causa do processo eleitoral. E eu vou colocar o projeto em votação e cada um sabe o seu voto, da forma que vai votar, e nós estamos aqui para exercer a nossa função, o nosso trabalho. O projeto de lei complementar 004/2025 está em discussão. O projeto está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam em seus lugares. Os que rejeitam, manifestem por favor. O projeto de lei complementar 004/2025 foi rejeitado por 5 votos a 3. Passa a palavra para o excelentíssimo secretário, doutor Luiz de Almeida Triano. Indicação número 138 de 2025. Excelentíssimo nome dos colegas aqui. Indico ao excelentíssimo prefeito municipal Laércio Almeida Magalhães que, através da secretaria competente, realize a expansão do manilhamento na Carlinhos César Bertado, bairro Jacaré, com a finalidade de diminuir o impacto das chuvas. Indico ao excelentíssimo prefeito municipal Laércio Almeida Magalhães que, através da secretaria competente, realize a expansão do manilhamento na Carlinhos César Bertado, bairro Jacaré, com a finalidade de diminuir o impacto das chuvas nesta rua e nas demais para a longa área de direção. Indicação de André Luiz de Almeida Guilherme. Reforma da ponte de madeira que dá acesso à igreja católica de Belo Monte. Adão Custódio Machado Ferreira, Antônio Marcos Amaral, Alina dos Santos Maria Prado, Isabel Cristina Fernandes. Limpeza da servidão que corta os fundos da residência da Rua Costa. Adão Custódio Machado Ferreira, Antônio Marcos Amaral, Aline Santos Almeida Prado, Isabel Cristina Fernandes. Reforma das grades de captação de água pluvial com acesso ao bairro Jacaré, localizado no Posto de Saúde do bairro, no Mercado Mazda. Adão Custódio Machado Ferreira, Antônio Marcos Amaral, Aline Santos Almeida Prado, Isabel Cristina Fernandes. Reforma e iluminação da praça na saída para a Crescente, distrito de Grande Vitória. Adão Custódio Machado Ferreira, Antônio Marcos Amaral, Aline Santos Almeida Prado e Isabel Cristina Fernandes. Iluminação da porta da estrada de Micaela da Prata, localizada em frente ao alojamento do Adão
Custódio Machado Ferreira, Antônio Marcos Amaral, Aline Santos Gato, Isabel Cristiano Milano, Milena Barroca. Indica o serviço do Prefeito Municipal da Elza Almeida Magalhães a pulverização de inseticida com cargas e massa nas ruas do município, distritos e comunidades. Gisiane Inácio. Indica o excelentíssimo Prefeito Municipal da Elza Almeida Magalhães que, por intermédio do setor competente, seja realizado o ensaiamento das estradas do distrito de São José do Alegre e Miraí. Gisiane Inácio. Indica o excelentíssimo Prefeito Municipal da Elza Almeida Magalhães que construiu um posto de saúde no distrito de Dois da Vitória, próximo à Igreja Evangélica, a Centésima Oswaldo Alves Feliz. Indica o excelentíssimo Prefeito Municipal da Elza Almeida Magalhães que construiu um parque infantil no bairro Monte Vivo, Oswaldo Alves Feliz. Indica o excelentíssimo Prefeito Municipal da Elza Almeida Magalhães que construiu um posto de saúde no bairro Monte Vivo. Indica o excelentíssimo Prefeito Municipal da Elza Almeida Magalhães que efetiva a pavimentação asfáltica com início no campo 1º de maio até a fábrica Têxtil Limitada e na Vila Santo Antônio, Oswaldo Alves Feliz. Moção de pesar, número 1825. Acatada do presidente da Câmara Municipal do Miraí. Vem por meio desta, requerir que após a colocação continental, a promoção pesar pelo passamento do senhor Tarcísio Delgado, enviando cópias familiares a quem expressa o nosso sincero e na qualidade do vereador da Câmara de Miraí, vem por meio desta requerer que após a comunicação regimental, seja constatado em ato moção de pesar para passamento, senhora Sara do Carmo Martins, Oswaldo Alves Feliz. Moção de pesar pelo passamento do senhor Evandro Carlos Viana, Gisiane Inácio, André Luiz Almeida Viana, Oswaldo Alves Feliz, Marco Antônio Pereira. Moção de pesar pelo passamento da senhora Yolanda Pedreira de Rezende, Gisiane Inácio, André Luiz Almeida Viana, Oswaldo Alves Feliz, Marcos Antônio Pereira. Moção de pesar pelo falecimento de Raimundo Tarcísio Delgado, Milena Barroca Rocha, Aline Santos de Almeida Prado, Adão Custódio Machado Ferreira, Antônio Marcos Amaral, Isabel Cristina Milano. Moção de pesar pelo passamento da senhora Vanessa Silveira Mito, Gisiane Inácio, André Luiz Almeida Viana, Oswaldo Alves Feliz, Marco Antônio Pereira. Moção de pesar pelo passamento da senhora Elvira Barroso Lopes, Oswaldo Alves Feliz. Moção de pesar pelo passamento do senhor Geraldo Correio Pedrosa, Oswaldo Alves Feliz. Moção de pesar pelo passamento da senhora José Figueiredo Alves Pereira Siqueira, Gisiane Inácio, Antônio João Viana, Oswaldo Alves Feliz e Marcos Antônio Pereira. Moção de pesar pelo falecimento da senhora Maria Celeste Mota, Adão Custódio Machado Ferreira, Aline Santos Almeida Prado, Antônio Marcos Amaral, Isabel Cristina Milano. Moção de pesar pelo falecimento do senhor Francisco Assis Alonso, Adão Custódio Machado Ferreira, Aline Santos Almeida Prado, Isabel Cristina Milano e Antônio Marcos Amaral. Finaliza a missa de todos e declara encerrada a quinta reunião extraordinária de 2025.
Boa noite a todos.